Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Quantos estão contentes hoje aqui? Eu me sinto muito contente de estar com os irmãos aqui, um privilégio muito grande. Só fico triste por esses que não vão conseguir chegar a tempo, mas vão estar aqui amanhã com o pastor Reinhard, vão estar aqui com o pastor Danny. Aliás, amanhã vai ser um Pentecoste aqui, o fogo vai cair sobre os irmãos de maneira poderosa. Você não vai embora do jeito que você chegou. Amém? Você vai ser tocado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Eu já sinto, na verdade, a presença do Senhor neste lugar, né? Eu fico feliz de ver o pastor Carlos assim, tão emocionado, tão tocado. Só pode ser a presença de Deus que está em nós e que está sobre nós. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. E nós vamos fazer algo. Eu não costumo fazer isso, mas como eu não poderei estar aqui amanhã com os irmãos, porque eu tive que dividir o tempo entre os irmãos e também a nossa conferência lá no Rio de Janeiro. Então nós vamos fazer hoje, vamos dividir em dois momentos. Então eu vou ministrar agora e depois vamos fazer um período de louvor. E aí vamos ter a ministração da ceia do Senhor hoje aqui. Isso é algo que o Espírito Santo tem falado comigo. Eu tenho celebrado ceia agora em todo lugar. Se eu vou fazer reunião de supervisores, tem ceia. Se eu vou fazer reunião de presbitério, tem ceia, né? Tem irmãos doentes, eu faço a ceia com ele. O Espírito do Senhor tem me inquietado muito a respeito da ceia. E agora também, toda conferência que eu vou, nós também participamos da mesa do Senhor. Há algo de Deus nisso que temos perdido. O Espírito Santo tem me inquietado para trazer de novo isso à prática da vida normal da igreja. Quantos dizem amém? Quantos estão prontos a ficar comigo aqui então? Não vai ser, eu tenho certeza que até 10h30 a gente vai conseguir fazer o que viemos para fazer. E eu queria começar compartilhando com você em Hebreus. Se você quiser abrir a sua Bíblia, não sei se tem projeção. Tem projeção? Ok, glória a Deus. Hebreus capítulo 8, verso 7. Hebreus 8, verso 7. Antes de ler esse texto de Hebreus, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre as duas alianças, a velha aliança, a nova aliança, Velho Testamento e Novo Testamento. Por que é muito importante nós falarmos disso? Eu sei que não são coisas estranhas, nem novas para você, você já sabe, ok? Mas nós estamos aqui para sermos lembrados pelo Espírito de Deus. E na medida que o Espírito de Deus vai trazendo luz para você daquilo que você já sabe, uma fé nova também é fortalecida no seu coração. É que às vezes nós temos uma prática de vida do Velho Testamento, ao invés do Novo, né? Pastor Reinhard estava aqui do meu lado, com muito amor e carinho vou falar isso, porque os nossos irmãos estavam cantando. Os irmãos são uma bênção, estava muito bom o louvor, muita presença de Deus. Mas é que não são os irmãos às vezes que fazem as músicas. Você sabe, hoje em dia, os teólogos da igreja hoje em dia são os músicos. Eles é que fazem a teologia. Então, quando eles fazem uma música, eles espalham uma teologia pelo país inteiro. E o cântico que nós estávamos cantando aqui fala do céu fechado. Você sabe, no Velho Testamento tinha céu fechado. No Novo Testamento não tem mais céu fechado. Por que não tem céu fechado? Essa é uma pergunta importante. Entendeu? Porque você fala, pastor, mas às vezes a gente sente um bronze na cabeça. É tudo engano do diabo. Presta atenção. Você está em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. Você foi colocado nele, dentro dele. Então, houve uma troca maravilhosa no Calvário. Lá no Calvário aconteceu a grande troca. Qual foi a troca que aconteceu no Calvário? Cristo se tornou o que eu era, para que agora eu me torne o que Ele é. Cristo tomou o meu lugar, que era a cruz, para que agora eu possa tomar o lugar que é dele. Entende? Essa grande troca do Calvário, presta atenção, faz hoje com que Deus trate você como se fosse Cristo. Mas, pastor, mas eu não sou Cristo. Presta atenção, você foi unido a Ele. Quando Ele chega, você chega também. E quando você chega diante de Deus, não é você que está chegando sozinho. Cristo está chegando junto com você. Presta atenção, numa coisa você está certo.
o céu só está aberto sobre Cristo. Sabia disso? A Bíblia fala que no dia do batismo, né, ele entrou lá no Rio Jordão, e a Bíblia fala que o que aconteceu? A expressão bíblica é poderosa. Quando ele entrou, os céus se abriram. Os céus se abriram, o Espírito desceu sobre ele, e o Pai liberou a palavra: este é o meu Filho amado. Isso significa que onde Cristo está, o céu está aberto. Porque o céu está aberto sobre Cristo. Sobre você não está. Eu tenho que te dizer isso com muito amor e carinho. Sobre mim não está. Quem sou eu para abrir o céu sobre a minha cabeça? Eu não tenho merecimento nenhum. Eu não tenho justiça nenhuma em mim mesmo. Mas Deus faz o quê? Como o céu só pode estar aberto em Cristo, Ele pega você e coloca em Cristo. Aí quando você está em Cristo e o céu está aberto sobre Cristo, sobre quem que o céu está aberto agora? Sobre você, aleluia. Mas não tem nada a ver com você. E pastor Rainer? Não tem nada a ver conosco. Nada a ver conosco, não tem nada a ver com o seu mérito. Essa é a grande troca do Calvário. Deus relaciona conosco com base no representante. Esse é um princípio que você vai ver em toda a palavra de Deus. Deus sempre se relaciona com base no representante. Isso soa estranho, porque fica parecendo que Deus não quer lidar conosco individualmente. E preste atenção, é claro que Deus ama você e te ensina e faz muita coisa. Mas quando Deus vai tratar, Deus não trata com você individualmente. Ele não trata com o João, José e com a Maria. Não, Ele trata com o seu representante. Quem é o seu representante diante dele? Ninguém pode chegar diante de Deus diretamente. Precisa de um representante. No Velho Testamento ele era chamado de sumo sacerdote. Deixa eu te falar, há muitos exemplos bíblicos sobre isso. O primeiro exemplo você tem, por exemplo, eu não vou falar sobre isso, mas eu acho que tudo tem a ver, a palavra de Deus é perfeita. Os irmãos estão com pressa hoje, não? Ótimo, porque eu me sinto em casa com os irmãos aqui. Então preste atenção. Quando Adão foi criado, diz a Bíblia, nós todos somos criados em Adão. Adão nos representava. De maneira que, quando Adão caiu, para Deus, todos nós caímos. Quando Adão pecou, todos nós pecamos. Por quê? Porque Deus trata com base no representante. Adão te representava, porque ele era o primeiro. Hebreus diz que nós estávamos nos lombos dele. Todos nós estávamos lá, potencialmente. Ok? Então, quando o representante caiu, todo mundo caiu junto. É assim que acontece. Lá em Romanos, depois a gente volta aqui para Hebreus, mas abre lá em Romanos, por gentileza. Está lá atrás o irmão que está onde? Abre Romanos 5, verso 19. Ah, está aqui do lado. Romanos 5, verso 19, olha o que diz. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o quê? Por que você é pecador? Você é pecador porque você peca? Não, você é pecador porque Adão pecou. O seu representante pecou. Para Deus, você pecou também. Entendeu? Você nem tinha nascido ainda, mas agora o representante caiu, você caiu junto. Aí você fala, não está me parecendo muito justo. O que eu tenho a ver com o pecado dele? O que eu tenho a ver com o erro dele? Não parece muito justo na sua cabeça isso. Mas o que Deus faz para você não ficar angustiado? Ele envia Cristo. Aí a palavra de Deus diz que Cristo é o segundo Adão. Por quê? Ele é o cabeça de uma nova criação. Adão era o cabeça da velha criação. Cristo veio como um outro homem agora. É uma nova raça, ok? E ele agora é o cabeça dessa nova raça. O que acontece? Quando você crê, quando você abre a boca e confessa, e crê com o coração, Deus coloca você em Cristo. Você nasce de novo. Quando você nasce de novo, você passa a ser da descendência, não mais do Adão, mas a descendência de Cristo. E aí o que acontece? Olha o que o texto diz. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o quê? Mas agora, por meio da obediência de um só, quem é esse um só? Muitos se tornarão o quê? Presta atenção. Você pecou, você se tornou pecador porque o seu representante pecou. Por que você é justo hoje?
Você é justo que comporta bem? Você é justo porque não comete mais pecado nenhum? Não. Por que você é justo? Porque o seu representante obedeceu completamente. Cristo nunca pecou. Entende o que eu estou dizendo? No final das contas não tem nada a ver com você. Ou tem a ver com Adão, ou tem a ver com Cristo. Você escolhe onde você quer estar. Eu já decidi, eu quero estar em Cristo. Quantos querem estar em Cristo? É isso só o que importa, esteja em Cristo. Amém, meus irmãos? Por exemplo, você lembra quando Golias, lembra Golias, o gigante? 6 dedos na mão, 6 dedos nos pés, aquela figura enorme. Ele chegou diante do exército de Israel e fez um desafio. Ele falou o quê? Para que morrer tanta gente? Faz o seguinte, escolhe um para lutar representando Israel, e eu vou lutar representando os filisteus. Nós dois lutamos. Quem ganhar, ganhou a guerra. Ou seja, é uma luta de representantes. Eu sei que você acha que é você que derrota o diabo. Por quê? Porque a teologia tem ensinado isso para você no decorrer dos anos. Que você é que derrota, que você é que faz o diabo retroceder. Mas é tudo uma briga de representante. Golias é o diabo, Davi aponta para Cristo. No dia em que Davi derrubou Golias, quem venceu? Foi só Davi? Não, Israel inteiro venceu no dia que ele venceu. A vitória foi da nação. Presta atenção, a mesma coisa aconteceu no Calvário. Cristo, ele foi enfrentar o diabo, Golias. Quando ele desce ao inferno e ele toma as chaves, as mãos do diabo e pisa na sua cabeça, presta atenção, ele estava lá nos representando. Como ele venceu o diabo, você venceu o diabo também. Porque é uma questão de representante. Como funcionava, por exemplo, o sacerdócio? Você sabe, o sumo sacerdote, ele representava a nação diante de Deus. Entende? E uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote, ele tinha que entrar no Santo dos Santos para fazer expiação dos pecados da nação, toda a nação, todo judeu. Isso acontecia uma vez por ano. Então, ele matava o animal ali no altar de holocausto, pegava o sangue, ele ia aspergindo no caminho 7 vezes. Por quê? Por isso que a Bíblia diz que o caminho agora foi aberto pelo sangue. Quando ele entrava no Santo dos Santos, ninguém podia entrar lá, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. E quando ele entrava lá, presta atenção, se ele não fosse aceito por Deus, ele morria. Ele morria diante de Deus. Se o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos e morresse, toda a nação sabia que naquele ano os pecados não foram perdoados. Olha que angústia que seria. Entendeu? Então o que acontece? Quando o sumo sacerdote entrava, ele aspergia o sangue diante do Santo dos Santos, lá em cima da tampa da Arca da Aliança, chamada propiciatório. Ele então voltava. A nação estava toda do lado de fora, esperando ele para liberar a bênção. Quando ele saía de dentro do templo, ele então erguia a mão. Ele dizia que o Senhor vos abençoe e vos guarde. E a nação ia ao delírio. Por quê? Ele não morreu, ele voltou vivo. Significa que Deus aceitou o sacrifício e a nação estava por 1 ano perdoada. Por que Cristo tinha que ressuscitar? Porque é esse caminho que Cristo fez. Ele é o cordeiro que foi morto, mas ele também era o sumo sacerdote. Porque ele é tudo. Ele era o cordeiro e era o sumo sacerdote. E ele entrou na morte, no Santo dos Santos, para oferecer o sangue. Ao 3º dia, quando ele volta, nós agora podemos ficar alegres, sabe por quê? Podemos dizer, ele não morreu. Significa que Deus aceitou o sacrifício dele. Eu estou perdoado. Mas agora, não é mais por 1 ano. Eu estou perdoado completamente por toda a minha vida. Por quê? Porque o sangue de animais só poderia cobrir por 1 ano. Mas o sangue de Cristo, Filho de Deus, cobre o seu pecado, tira o seu pecado, remove o seu pecado, perdoa o seu pecado, passado, presente e futuro, toda a sua existência. Alguém pode dizer glória a Deus hoje? Eu amo falar essas coisas. Eu espero que você ame ouvir, porque é um casamento ideal. Presta atenção nisso. É maravilhoso saber que você tem esse representante e que Deus agora,
não tem alternativa se não perdoar você. Deus não te perdoa hoje porque Ele é bom. Presta atenção, Deus é bom. Mas Ele não perdoa você porque Ele é bom. Deus não perdoa você porque Ele é misericordioso. Presta atenção, Deus é muito misericordioso. Mas a base do perdão não é a misericórdia. Deus perdoa você hoje com base na sua fidelidade. Por quê? Paulo diz, Ele perdoa porque Ele é justo. Justo. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus poderia relacionar-se com você com base na misericórdia. Ele poderia dizer, eu vou ter misericórdia de você. Mas presta atenção, Deus não é obrigado moralmente a ter misericórdia de ninguém. E Deus pode ter misericórdia hoje, amanhã Ele fala, cansei de ter misericórdia de você. Chega, agora eu vou punir você. Poderia. Esse mundo está debaixo da misericórdia de Deus. Presta atenção, ela vai cessar. Vai vir o dia da grande tribulação e o juízo vai cair do céu no mundo. Mas nós não estaremos aqui mais, vamos ser arrebatados antes. Mas a misericórdia vai cessar. Por quê? Deus não é moralmente obrigado a ter misericórdia. Mas não acontece o mesmo com a sua justiça. Deus não tem opção quando se trata de ser justo. Ele não pode ser justo hoje e depois amanhã Ele não quer ser justo mais. Não, Ele tem que ser justo sempre, eternamente. Deus então nos amou de tal maneira que Ele não queria que você ficasse confiado na misericórdia dEle, para você não ficar inseguro, como muitos crentes vivem, inseguros. Salvo um dia, no outro dia não é salvo. Está bem com Deus hoje, amanhã não sei se Ele está bem comigo. Ele vive com aquela brincadeirinha de criança, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Depende do dia, bem me quer, depende do dia, mal me quer. Ele nunca tem segurança. Deus nunca planejou isso para você. Deus quer que você tenha segurança sempre. Como é que Ele faz então, para te dar segurança? Ele faz uma aliança. Ele faz um juramento. Ele estabelece um documento legal. E nesse documento Ele fala, eu me comprometo a amar você, ser misericordioso com você e te perdoar. Eu me comprometo, Ele está dizendo, eu estou agora empenhando a minha palavra. E eu vou fazer isso, presta atenção, de uma maneira justa. Porque você pode ter misericórdia e a misericórdia não ser justa. Entende o que eu estou dizendo? Por exemplo, vamos supor que o Dênio errou comigo, não é? Ele errou, ele me roubou, é só uma ilustração absurda. Mas ele vem e pede perdão. Presta atenção, eu posso simplesmente perdoá-lo. Falar para ele, tá bom Dênio, está esquecido o problema, vai embora. Esse é um perdão justo? Não. Esse é o perdão que nós homens damos uns para os outros, porque nós não temos justiça e nem podemos exigir de ninguém. Mas Deus é perfeito e Ele é justo. Ele é o juiz. Juiz, Ele não perdoa simplesmente. O juiz exige que o crime seja punido. Deus é juiz. Deus não pode dizer, ô Dê, tudo bem, você errou, vamos esquecer esse assunto hoje, vamos continuar depois. Presta atenção, se Ele fizesse isso, Ele seria injusto. Mas Deus não pode ser injusto, ok? Deus então faz o quê? Ele exige que o crime do Dênio seja pago. Mas aí tem um problema. Qual o problema? A justiça de Deus está sendo satisfeita. Mas Deus é amoroso e misericordioso. E Ele não pode punir você, porque Ele ama você. Aí ele fica no conflito. Eu vou ser justo ou eu vou ser amoroso? Esse era o conflito que aconteceu lá no Éden. Mas lá no Calvário, a justiça de Deus e o amor de Deus se encontraram. Deus foi amoroso, primeiro Ele foi justo. Por quê? Porque Cristo pagou pelo seu pecado. Segundo, Ele foi amoroso, porque Ele próprio em Cristo foi lá pagar pelo crime que era seu. Cristo não tinha pecado. Ele morreu por causa do nosso pecado. Então por isso que no Calvário, o amor e a justiça se encontraram, graça e verdade se beijaram. Entende? Por isso não há contradição. Por isso hoje, quando você é declarado justo, Deus não faz isso de uma maneira leviana, comum. Não, Deus é obrigado a fazer, porque a dívida foi paga, porque alguém cumpriu a condição. Entendeu? Por isso que lá em Romanos, projeta por gentileza, Romanos capítulo 3, vamos ler o verso 26, olha o que Paulo diz. Romanos 3, 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o que, meus irmãos?
justo. E o que mais? Justificador daquele que crê, que tem fé em Jesus. Quantos têm fé em Jesus? Então Deus diz agora que você é justo. Ok? Mas Ele não diz que você é justo baseado na bondade e misericórdia dele. Ele diz isso porque Ele também é justo. Por que Ele é justo? Cristo cumpriu a condição. A justiça de Cristo foi colocada em você. Então agora Ele é justo em declarar você justo. Mas o diabo quer que você olhe para você o tempo inteiro e não olhe para Cristo. Quanto mais você olha para você, mais para o Velho Testamento você vai. Que quando você olha para você, qual a primeira sensação que você tem? O céu está fechado para mim. Olha quanta coisa falha que eu tenho. Olha quanta coisa errada que eu tenho. Aí você começa a cantar que o céu está fechado. Entendeu? E começa a pedir para Deus abrir o céu. Você fala, não posso abrir o céu para você. Não tem jeito de eu abrir o céu para você. Eu só posso abrir para Cristo. Não, mas é eu preciso mudar, eu preciso ser melhor, eu tenho problema no meu casamento, problema no meu dízimo, problema nas minhas emoções, problema no meu ressentimento. Aí Deus fala, eu posso abençoar Cristo, eu posso abrir o céu para Cristo, tudo eu faço para Cristo. Mas você quer que Ele faz para você separado de Cristo. Quando você olha para si, esquece de você, fica firme em Cristo. E chega diante de Deus, esquecendo de você. Deus se agrada quando você olha para Cristo. Deus se agrada quando você diz para Ele, Senhor, Tu és justo, Cristo já pagou minha dívida, eu estou entrando com ousadia agora. Deus tem prazer quando você faz isso. Como estão compreendendo o que eu estou dizendo? Veja, isso é evangelho. É você compreender a base do evangelho. Isso muda o seu relacionamento. Isso te traz paz para relacionar com Deus. Não tem nada mais importante do que paz na vida, filho. A paz é o centro de tudo, tudo. Paz, paz em casa, paz com Deus, paz com os irmãos, paz em todos os sentidos. A paz é o centro do evangelho. Quando eu me converti, há 40 anos atrás, a pregação era para ter paz. Os pastores pregavam, você quer ter paz com Deus? Você quer ter paz na sua alma? Venha Jesus. Hoje em dia não, hoje em dia a gente prega para se você quer ganhar dinheiro, comprar um carro, ter um emprego melhor. A pregação mudou, né? Infelizmente. É porque agora, qual o problema de você pregar essas coisas? É que aqui no Brasil tem muita gente que não tem carro, não tem saúde e não tem dinheiro. Mas você prega isso lá na Áustria, pouca gente vai querer vir à frente. Porque lá eles têm carro, têm saúde, têm dinheiro, têm tudo. Mas tem uma coisa que na Áustria não tem lugar nenhum do mundo. Não há paz para o ímpio. Para o ímpio não há paz, diz o Senhor. Isaías 12. Não há paz. O país considerado, né, ou os países mais desenvolvidos do mundo são os países nórdicos. Suécia, Noruega, Dinamarca, são considerados os mais desenvolvidos, pois é onde mais tem suicídio no mundo. Por que estão se matando? Eles não estão gostando do desenvolvimento? Não estão gostando de transporte público maravilhoso, saúde pública maravilhosa, não estão gostando de habitação popular maravilhosa, não estão gostando de um governo sem corrupção. Por que eles estão se matando então? É o sonho de todo brasileiro. Eles estão se matando, sabe por quê? Não tem paz. Não tem paz. Mas você tem paz com Deus. E deveríamos pregar que há paz com Deus. Eu me lembro até hoje, quando eu me converti. Oh Deus, que eu estou lembrando disso, Deus sabe. Acho que não tem ninguém aqui dessa época. Mas quando eu me converti, cantava um hino na igreja, chamava Nas Estrelas. Quem se lembra desse cântico? Ninguém, nenhum para dar notícia. Então era um cântico que era assim: nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Aí tinha uma parte do hino que era assim: descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. E aí o pastor um dia pregou e falou para mim: Ele se importa com você. Eu chorei até desidratar. Deus se importava comigo. E ele diz: a prova que Ele se importava é que Jesus pensava em você. Eu criei nisso de todo o meu coração quando Ele falou. Falei, como é possível? 2000 anos atrás Ele me conhecia. Ele conhecia porque Ele é Deus. Ele sabia você pelo nome. Ele resolveu morrer por você. Me converti, minha vida mudou. Até hoje me emociono quando eu falo da cruz de Cristo. Essa é a glória do Evangelho. Amém? Agora veja, tudo isso, Deus estabeleceu uma forma de documento chamada aliança.
Deus não tem opção mais a não ser perdoar você. Ele não perdoa você porque você chora mais do que os demais, pede mais perdão do que os outros, está mais arrependido do que os outros. Não, Ele perdoa você porque Cristo pagou sua dívida. Uma vez que está pago, filho, Ele não tem alternativa. Ele tem que bater o carimbo dizendo, quitado, não tem mais dívida. O problema é que tem irmão que fica guardando carnê quitado, achando que não está pago. E ele todo dia pega o carnê e fala, quem me dera eu pudesse pagar essa dívida. E alguém fala, está pago, miserável. Ele fala, onde está pago? Está pago, e você já está pago, você quer pagar o que está pago. E ele fica angustiado por algo que está pago. Tem irmão angustiado porque pensa que a dívida não está paga. O carnê está quitado, filho. Fala para o seu vizinho, ele está falando com você, fala para ele. Está quitado, não tem mais nenhuma duplicata no seu nome lá no céu. As que tinha está carimbado com letra de sangue, quitado, pago. Não há mais dívida diante de Deus. Como não há mais dívida, você agora tem ousadia. Porque você sabe, quando tem dívida, não tem liberdade. Já percebeu isso? Você não tem liberdade quando você tem dívida. Vamos imaginar que eu devesse para o Carlos. Não devo nada para ele no seu amor. Ele também não me deve nada no seu amor. Mas vamos supor que eu devesse para ele. Você sabe, dever enquanto não venceu a dívida também você vai bem. O duro é quando a dívida já venceu. Entende? Vamos supor que eu devesse para ele 500 mil reais. E aí, eu não tenho como pagar esse dinheiro. Eu chego para ele e falo, ô Carlos, não posso pagar. E o Carlos, tá bom, você paga no mês que vem. O mês que vem chega, aí eu começo a evitar ele. Eu vejo ele num lado, eu vou para o outro. Sabe por que você tem dificuldade para orar? Tem irmão que fica perguntando, pastor, eu não consigo ter disciplina para orar. Você não tem disciplina porque você vê Deus num lado, você corre para o outro. Sabe por que você corre para o outro? Porque você acha que está devendo coisa para ele. Estou em dívida com ele, estou devendo, não sei se eu fiz tudo que tinha que fazer. Eu acho que eu não fiz tudo, eu acho que eu tenho alguma coisa errada no meu casamento, tem alguma coisa errada no meu trabalho. Eu olhei alguma coisa na internet que não devia, eu não sei. Aí você pega e não ora. Aí o pastor fala, irmão, você tem que orar, irmão, tem que orar. Não adianta, é igual mandar eu ter comunhão com o Carlos quando estou devendo para ele. Eu não vou. Hoje tem almoço com o Carlos, ai misericórdia, ai meu Deus. Entendeu? Você nem tem paz mais, porque vamos supor que alguém, presta atenção, eu não tinha dinheiro, porque eu não tenho como pagar ele. Mas alguém me deu de presente uma semana na praia aqui em Florianópolis. Lá no Costão do Santinho. Não é essa maravilha toda não, mas tudo bem, olha para cá. Eu conheço lá, olha aqui. Aí, eu pego e estou lá na praia. Aí eu vejo o Carlos, o que acontece? Nossa, ele vai falar o que de mim agora? Me pagar não paga não, mas está aqui no Costão do Santinho. Tem algo pior do que dever a alguém? Você vira escravo dele. Você não pode nem tirar férias em paz, que o outro fala, você está proibido de tirar férias enquanto não me pagar. É verdade ou não é? Você ganhou, mas até explicar para o outro que você ganhou, ele fala o quê? Devia ter vendido então esse que você ganhou. Para me pagar o que você deve. Então você não consegue ter prazer de ir na praia, você não consegue ter prazer de fazer nada. Sabe por quê? Você tem dívida com o Carlos. Sua vida vira um inferno, porque você está em dívida com o Carlos. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o motivo que tem muito irmão que não consegue ficar em paz. Por que ele não tem paz? Porque está devendo. Por que ele não resolve com Deus, em vez de... Então a gente sempre tem uma cobrança. As cobranças são constantes. Só há cobrança onde há dívida. Essa palavra cobrança a gente usa muito na relação com Deus. Mas aí o Dênio, um amigo comum que nós temos, chega em mim e fala, pastor, estou vendo o seu problema, eu vou resolver isso com o Carlos. E o Dênio vai lá e paga a minha dívida. Paga tudo minha dívida. Só que ele viajou e não pôde vir conversar comigo. Ele mandou o Reinhard me avisar. Mas o Reinhard não me avisou que a dívida está paga. E aí, eu encontro com o Carlos está rindo para mim. Eu falo, por que ele está rindo para mim? Porque eu não sei que a dívida está paga. Está entendendo o que eu estou falando? Presta atenção, eu estou falando de você. Não sei se você está entendendo, estou falando de você. Aí eu encontro o Carlos, e o Carlos, Luiz, que alegria te ver. Aí eu falo, é hipócrita mesmo, ele não gosta de mim. Ele está com raiva de mim.
Ele está com raiva que eu fui no Costa no Santinho, não paguei ele. Eu sei de tudo. Por que ele está me tratando desse jeito? Aí eu fico até desconfiado. Entendeu? Tudo por quê? Porque na minha cabeça, a dívida ainda existe. A dívida não existe mais com o Carlos, mas na minha cabeça existe. Presta atenção. Com Deus, sua dívida não existe mais. Mas alguém esqueceu de contar. O Reinhard, miserável, esqueceu de me contar. Ele esqueceu de me contar que eu estava perdoada a dívida, que estava tudo pago. Aí depois que ele chega de viagem, ele fala: ô Luiz, vem cá, o Dênio mandou eu te falar, eu esqueci. Ele pagou tudo. Olha, ele ainda pagou ainda mais. Se tiver algum juro, alguma coisa, está tudo quitado também. Aí eu sinto paz. Mas enquanto eu não sei, ou eu tenho dúvida, vamos supor que eu duvide. Eu falar: Reinhard, pagou mesmo? Pagou, ele pagou. Fala: só se eu ver um documento para eu crer. Porque tem esse, né, que não acredita. Pagou 500 mil, ele ia pagar 500 mil para mim? Ele falou, está pago. Presta atenção, tem crente que não acreditou ainda que a dívida enorme que ele tinha está paga. Ele acha que é bom demais para ser verdade. Pastor Luiz está pregando esse negócio, não sei, está muito light. Por quê? Porque ele acha que a dívida é tão grande que ele fala: como é que pagaram isso para mim? Pois é, Cristo desceu da glória, se fez homem para pagar para você a dívida. Agora, alguns não acreditam que está pago, mas outros não sabem disso. E enquanto você não sabe, você fica sentindo mal na presença do outro. Então, tem pessoas que ainda estão sentindo mal na presença do Senhor. Ainda há gente que vai orar, mas primeiro ele fica pensando: será que Deus está bem comigo? Será que Ele não está irado comigo? Será que Ele não está nervoso comigo? Eu quero dizer para você hoje, filho, a sua dívida foi paga. Você pode chegar com ousadia. Quando você vê o pai rindo para você, não é invenção do pastor Luiz, não, ele está rindo mesmo para você. Mas sabe por que ele está rindo? Porque já está pago. Porque se não tivesse, ele não estaria rindo. Ele ia te cobrar a dívida, porque ele é justo. Mas agora está pago. Ele continua sendo justo. Por isso você pode lembrá-lo: Senhor, está pago. Ele vai dizer: está pago mesmo, pode entrar. Está tudo quitado. Foi pago com juro e correção. Todo escrito de dívida contra você já foi quitado no céu. Não, pastor, isso aí foi o seguinte: foi paga a dívida do que eu cometi até hoje, ou até ontem. Mas pastor, de ontem para hoje eu aprontei um negócio ali. Está pago já? Pois é, essa é a glória da nova aliança. Jesus não pagou o valor exato. Ele pagou a mais. Para qualquer recorrência que você tiver, você chega lá e fala: você tem crédito, já está pago também. Pastor, não fala isso não, que vai estimular o povo a cair no pecado. Presta atenção, quem é nascido de novo não quer pecado. Eu não tenho que preocupar com isso, porque você não quer pecado na sua vida. Crente não quer pecado na sua vida. Crente quer comunhão com Deus, livre. Quantos são nascidos de novo aqui? Por isso, quando você ouve isso, seu coração sente alegria, sente paz. Entende? Porque esse é o resultado, é o grande sinal da nova aliança. Aleluia. Quantos estão comigo nessa noite? Vamos então começar novamente, Hebreus capítulo 8, os irmãos estão comigo mesmo? É sério, agora que eu vou começar. Hebreus 8, verso 7. A palavra do Senhor diz assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, qual que é a primeira aliança, meus irmãos? O Velho Testamento, a velha aliança, ok? Então é a lei de Moisés. Velho Testamento, são os 39 livros, ok? Se ela tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Qual que é a segunda, meus irmãos? A nova aliança. Presta atenção, a lei, diz a Bíblia, é perfeita. Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita. Perfeita, a lei é perfeita, mas Deus achou defeito nela. Como é possível algo perfeito, Deus olhar e encontrar imperfeição? Qual que é a imperfeição que Deus encontrou na lei? É que a lei, ela é justa, mas não tem poder de transformar você.
justo. A lei é santa, mas não tem poder de transmitir santidade para você. Deus falou, não serve, não serve. Vamos começar outra coisa. Foram 1500 anos debaixo da lei, mas agora, diz o autor de Hebreus, começou uma nova aliança. Você está debaixo dessa nova aliança. Quantos dizem amém? Presta atenção, ao dizer isso, eu não estou dizendo para você que o Velho Testamento não é de Deus. Eu não estou dizendo para você que você não deve ler o Velho Testamento, ok? Que agora você vai ler só o Novo. Não, você pode ler o Velho, ok? Na segunda ministração vou falar um pouco sobre isso. Você pode ler o Velho, mas você vai ler o Velho usando a chave do Novo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você vai ler o Velho Testamento usando Cristo como a chave. Cristo é a consumação do Velho Testamento. Você lê o Velho Testamento sem colocar Cristo e a obra de Cristo lá, vai te dar problema. Por exemplo, você vai ler lá no Velho Testamento, por exemplo, que eles sacrificavam o cordeiro. Ora, meu querido, você sabe que o cordeiro é Cristo. Cristo, o cordeiro, já foi imolado. Então, quando você lê lá no Velho Testamento, você tem que entender que aquele cordeiro é Cristo. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Você vai ler qualquer coisa no Velho Testamento, por exemplo, você vai ler: o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aí, no Velho Testamento, quem era justo? No Velho Testamento, justo é quem obedecia os mandamentos, quem obedecia a lei, ok? Mas Paulo diz que ninguém nunca conseguiu cumprir toda a lei perfeitamente, ok? Então, no Novo Testamento agora, quem é que é justo? É quem cumpre o mandamento? Não, justo é aquele que crê na obra de Cristo. E quando você crê, a justiça de Cristo é passada para você, imputada a você. Aí você vai ler o mesmo versículo no Velho Testamento: caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aí você fala o quê? Ah, Deus, eu queria tanto ser justo. É assim que você fala? Não, essa é a oração do Velho. Qual a oração do Novo? Ó Deus, te dou graças, porque eu fui justificado pela fé. E agora o meu caminho é como a luz da aurora. Quanto mais eu ando, mais brilhante ele torna, até ser dia perfeito na presença de Deus. Então é a chave. Você vai ler o Velho, mas vai ler o Velho usando a chave do Novo. Se você não fizer isso, o Velho vai matar, ao invés de trazer vida. Vamos ver isso daqui a pouco, vamos continuar. E de fato, repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então, a nova aliança não tem nada a ver com aquela. O Senhor mesmo está dizendo. Porque, verso 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Vamos ver as cláusulas dessa aliança. Alô. Vamos ver as cláusulas dessa aliança. É a aliança que você está envolvido agora, ok? Então, olha, primeira cláusula da nova aliança: na sua mente imprimirei as minhas leis. Primeira característica: na velha aliança existia lei, mas a lei estava fora do homem, de maneira que o homem obedecia ou tentava obedecer a lei, não é porque ele, dentro dele, gostava daquilo, ele só fazia porque era obrigado. Veja, não tem nada de errado na lei, mas aquilo não agradou a Deus. Por que não agrada a Deus? Então, uma maneira fácil de você entender: vamos supor que eu casei com a minha mulher, então eu estou em aliança com ela. Vamos supor que eu vivo na minha casa, na velha aliança, e eu digo para ela, né, quando a gente se casou, eu falei para ela: olha, aqui na nossa casa vai ter os 10 mandamentos da família. Primeiro mandamento:
amarás o teu marido de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Segundo mandamento, beijarás o seu marido. Terceiro mandamento, farás comida para ele todos os dias. Quarto mandamento, farás sexo com ele. Ponto. Esse é o quarto mandamento na minha casa, mas em outras casas muda a ordem. Olha para cá. Presta atenção. Um dia, a minha mulher, muito fiel, eu pergunto para ela: amor, você me ama? Ela fala: eu amo. Por que você me ama? Porque é um mandamento, eu tenho a obrigação de te amar. Você acha que eu fico alegre com isso? Ela acabou de me dar um beijo. Eu digo: amor, por que você me beijou? Beijei porque é o segundo mandamento. Beijarás o Senhor teu marido todos os dias da tua vida. Presta atenção, você fica feliz que a sua esposa beije você porque é lei? Ou inverta, você fica feliz porque o seu marido te beija porque tem um mandamento? Amor, você não quer me beijar? Não vem a casa se eu quero ou não, é a lei. Não, você não quer me beijar. Não, falar a verdade eu não quero mesmo não, mas eu sou obrigado a fazer, porque é o mandamento da lei. Algum marido fica feliz com isso? Por que Deus ficaria? Eu não queria amar a Deus, porque eu não acho que Deus é amável. Eu não acho que Deus é amável. Como é que eu vou amar um Deus que faz essas coisas? Você sabe, muitos crentes têm uma imagem muito ruim de Deus. Aceita as mentiras do mundo. Não é? Esses dias eu falei para um irmão, teve um terremoto lá no México essa semana. Morreram 200 e tantas pessoas. E eu falei para ele: isso é do diabo. O diabo é que fez esse terremoto. Deus não está no negócio de fazer terremoto. E ele falou: é, pastor, mas na Bíblia tem terremoto. É verdade. É verdade, eu falei para ele: você me lembrou muito bem. Quando Jesus morreu na cruz, a terra tremeu, mas os mortos ressuscitaram. Quando o anjo apareceu para Maria na porta do túmulo, a terra tremeu de novo, mas Jesus havia ressuscitado. Todas as vezes, a igreja primitiva orou, e o lugar que estava reunido fez o quê? Tremeu. Mas quando saíram, o evangelho foi pregado. Quando Deus faz tremer alguma coisa, traz vida. Quando o diabo faz tremer, é morte. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas muitos atribuem para Deus. É Deus, são os atos divinos, alguns dizem. Então Deus manda terremoto, Deus manda tsunami, Deus manda doença. Deus é que está fazendo essas coisas. Como é que você vai amar esse Deus? O primeiro mandamento, como é que você ama a Deus assim? Ontem eu estava no velório. Uma criancinha de 4 anos morreu com câncer na cabeça. Você acha que Deus está no negócio de mandar câncer na cabeça? Você acha que no céu criancinhas morrem de câncer? Não. É porque o reino não chegou ainda. Isso não é obra de Deus. Presta atenção. Mas muitos acreditam que é. Quando ele acredita que é Deus que faz, porque ele diz, qual que é o grande consolo nos velórios? Deus quis, né? A gente não entende os caminhos de Deus, mas Deus quis. Como é que você ama um Deus que anda matando criancinha? Você consegue amá-lo? Você não consegue cumprir nem o primeiro mandamento. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, se eu que sou marido, gostaria que a minha esposa me amasse por causa de mim, gostaria que ela me beijasse porque ela é atraída por mim, gostaria que ela fizesse sexo comigo, não porque é obrigação da lei, mas porque ela tem desejo por mim, é isso que eu gostaria. Eu que sou mau gostaria isso. Imagina Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas por que as pessoas adoram a Deus? Eu adoro porque é mandamento, eu tenho que adorar Ele, eu tenho que cantar, eu tenho que fazer. Entendeu o que eu estou dizendo? Por que você está dando dízimo? Sei lá, o devorador vem, Deus manda. Por que Ele está dando? Ele está dando porque tem medo. Ele tem que cumprir uma obrigação. Essa era a imperfeição da velha aliança. Não mudava por dentro. Mas o Senhor diz, vou mudar essa história. Eu vou imprimir a lei dentro de você. De maneira que você vai fazer, não é porque é obrigado a fazer. Você vai fazer porque é isso que você vai ter dentro de si. Aí, agora eu e minha esposa estamos na nova aliança. O que Deus faz na nova aliança? Deus inverte as coisas.
Em vez dele chegar e mandar você amá-lo, ele vem e ama você primeiro. Aí João diz: nós vamos amá-lo agora porque ele nos amou primeiro. Por isso que o evangelho é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí Paulo diz, Romanos 5, e Deus agora prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós éramos inimigos dele. Ele nos amou desse jeito. Aí João diz, quando você entendeu tanto que você é amado, você vai ser conquistado por ele para amar também. Aí o primeiro mandamento vai ser impresso com fogo no seu coração. Aí é isso que eu faço com a minha esposa agora. Eu amo a minha esposa, eu sirvo a minha esposa. Quando eu chego de viagem, que eu gostaria muito de comer uma comida, eu olho para ela cansada, eu digo: amor, fique tranquila, eu vou cozinhar para você. Aleluia. Mas se eu não sei cozinhar, eu digo para ela: amor, não se preocupe, eu vou sair agora. Mas você chegou tão tarde de viagem. Não se preocupe comigo. Onde você vai achar um restaurante aberto? Nem que eu pague um chefe, mas não vou trazer a janta para você. Aleluia. Olha para cá, essa é a nova aliança. A velha aliança era o seguinte: chegou em casa, não tem janta? Onde está a janta? Não deu tempo de fazer. Misericórdia. Misericórdia não. Qual que é o terceiro mandamento? Cozinharás todos os dias para o teu marido. Você não cozinhou hoje. Entendeu o que eu estou dizendo? Essa era a velha aliança. Tem muito casal vivendo na velha aliança ainda. Não tem graça no relacionamento deles. Aí, como eu faço pela minha esposa, eu volto depois de ter viajado 3 dias, cansado, ainda saio de casa, vou num restaurante longe e volto a comida para ela, e trago uma sobremesa e uma taça de vinho especial. Ela come aquilo, ela fala: mas por que você fez isso? Eu é que tinha que ter feito a comida, porque é minha obrigação. Eu falei: mas é porque eu amo você demais. Quer você cozinhe, quer não cozinhe, eu amo você assim mesmo. Aí ela fala: eu te prometo, próxima vez eu vou fazer um jantar especial para você. Por que ela prometeu agora? Porque é mandamento? Aí eu pergunto para ela: por que você está prometendo isso para mim? Aí ela fala: porque você me ama tanto. Eu não fiz o que eu tinha que ter feito. Eu não merecia tanto carinho assim. E você mesmo assim me ama e me trata desse jeito. Como que eu não posso ser louca por você? Aleluia. Está entendendo o que é a nova aliança? Na nova aliança, você tem, o mandamento continua existindo, porque a lei é eterna. Ok? A lei é eterna. O mandamento continua. Ainda existe o mandamento de amar a Deus, sim ou não? Mas o que Deus faz agora? Deus inverte. Ele vem e prova que te ama. Desce da glória. Olha o trabalho que deu para ele vir salvar você. Eu sempre gosto de dizer isso lá em Goiânia. Me desculpe se eu sou repetitivo, mas é porque o evangelho é assim mesmo. Deus criou tudo em quantos dias, irmãos? 6. E ele criou, deu trabalho para ele. Seja franco. Isso é pecado para a morte. Porque se meu olhar fosse como Superman, né, estava tudo tostado aqui agora. Mas graças a Deus é só olhar de graça que eu tenho agora. Só... Olha para cá, presta atenção. Ele só falou: haja, e houve. Haja luzeiros no céu, e surgiu a lua, sol, estrelas. Ele só falou. Está me entendendo? 6 dias, diz a Bíblia. Mas, para salvar o homem, foi muito mais complexo. Demorou milhares de anos, séculos. Deus teve que criar um caminho para chegar até a terra. Deus teve que encontrar o homem, Abraão, fazer uma aliança com esse homem, criar uma nação. Depois dessa nação, ele teve que encontrar uma mulher, Maria. Dessa mulher virgem, ele teve que colocar vida dentro de um óvulo, porque foi só barriga de aluguel, ok? Não tem nada de Maria em Jesus, nem de José. Só barriga de aluguel. E ali Deus teve que diminuir e tornar-se um óvulo na barriga de uma mulher. Depois lá dentro desenvolver, tornar-se um feto, depois um bebê, nascer indefeso, imagina. O Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nas mãos de uma mulher, indefeso.
Já parou para pensar nisso? Tem uma canção muito bonita que diz isso. Quando Maria acalentava ele, acalentava o Deus que criou os céus e a terra. Quando Maria dava mamar para ele, estava dando de mamar para o Deus que criou os céus e a terra. Tem noção do que é isso? Aí ele teve que se diminuir, só isso já é sofrimento. Um Deus deixar a sua glória e virar homem. Mas ele viveu no mundo cheio de odores, cheio de desconfortos, cheio de todo tipo de problema. Foi rejeitado, foi cuspido, foi açoitado, foi traído. Depois ele teve que fazer aliança com o homem, foi para a cruz, teve que suportar toda a ira de Deus sobre ele. Teve que morrer. Deus não morre. Jesus não podia morrer, porque a morte é o salário do... Jesus não tinha pecado, como é que ele ia morrer? Por isso é mentira essa história de que mataram Jesus. Ninguém matou Jesus. Os judeus mataram, não matou. Os romanos mataram, não mataram. Presta atenção, os cravos na mão não puderam matá-lo. Os cravos nos pés não puderam matá-lo. A Bíblia fala que ele tinha um poder. O autor da vida tinha um poder. O poder de entrar na morte. E com as mãos presas e os pés presos, ele entrou na morte. Ele morreu voluntariamente. Ele se ofereceu como sacrifício. Só Deus pode fazer isso. Teve que descer o inferno. Foi o inferno. Deus teve que ir para o inferno, porque a condenação era completa sobre nós. Olha o trabalho que deu. Olha o trabalho que deu. Se você achou que chegar de uma viagem e fazer uma jantinha para minha esposa seria alguma prova de amor, avalie essa prova de amor, diz Paulo. E aí, quando você entende essa prova de amor, e presta atenção, quando você nem estava pensando em Deus, você não estava pedindo para ser salvo, Deus me salva, não, ninguém estava querendo ser salvo, Deus fez porque Ele nos amou, nós éramos inimigos dEle, pensávamos mal dEle, tínhamos raiva dEle, ódio dEle, mas Ele nos amou. E aí, quando você entende o quanto você é amado, e você aceita e você crê, aí acontece a primeira cláusula: na sua mente imprimirei a minha lei. Isso significa que agora você não está mais debaixo da lei. Por que não está mais debaixo da lei? Porque agora não é que você pode quebrar a lei. As pessoas pensam: eu estou livre da lei, eu posso fazer o que eu quiser. Não, não pode. Quando você é apaixonado, você não é livre para fazer o que você quer. Você só consegue fazer o que é bom para quem você ama. Você entende o que eu estou dizendo? Quando você é conquistado em amor, você não é livre mais. Você não tem saída. Você até queria, mas não tem jeito. Você é apaixonado demais. Eu falo para minha mulher: louve muito a Deus porque eu sou apaixonado por você. Eu falo para ela: você é uma mulher bem-aventurada. E ela fala: você também. Ela tem um jeitinho assim, bem, de muita autoridade espiritual. Você também é um homem bem-aventurado. E nós ficamos nós dois brigando com as armas das bem-aventuranças lá. Brincadeira, presta atenção. Ter a lei impressa no coração significa que para você a lei é algo espontâneo. Eu não sei quanto a você, eu tive 2 filhas, poucas, né? Reconheço, devia ter tido meia dúzia. E tenho agora 2 netas. E as lutas são sempre as mesmas. Elas querem comer chocolate, iogurte, não é verdade? Skinny, não sei mais o que, essas bobagens. Mas você fala: tem que comer brócolis. Não, brócolis eu não quero. Por que você não quer? Não gosto. E aí a gente é obrigada a obrigar a criança. Porque você sabe, a Bíblia diz que a lei só existe para 2 tipos de gente: marginal e criança. Por que o marginal tem que ter lei? Para ver se pelo menos o medo leva ele a não fazer aquelas coisas erradas. Por que a criança tem que ter lei? Porque ela não tem entendimento das coisas. Não é verdade? Então lá na minha cozinha tem os 10 mandamentos do vovô. Quais são os 10 mandamentos da cozinha? Primeiro, não tocarás na faca. Proibido terminantemente. Então eu não fico esperando ela sentir no coração. É proibido. Chegou perto, não toca. Criança é assim. Segundo mandamento: não tocarás em nenhuma panela sobre o fogão. Não puxa a alça. Não queira ver o que está dentro. Não desderrame sobre você. Essas são cláusulas do segundo mandamento. Minha casa é cheia de mandamentos, já percebeu? Por quê? Porque é criança.
Está me entendendo? Mas adultos precisam de ter um mandamento, não tocarás na faca? Não. Adultos sabem o que estão fazendo. E quando é um mandamento moral, por que marginais precisam e você não? Porque se eu tivesse poder de imprimir dentro da minha netinha, da minha filha, a vontade de comer brócolis, não precisaria de mandar ela comer. Ela ia olhar e falar, hoje tem brócolis, aleluia. Mas eu não tenho esse poder. Mas Deus tem. Aí Ele imprimiu algo dentro de você. Você acha que não está impresso, mas está. Quer ver uma prova como está impresso? É que quando você erra, você não quer continuar no erro. Você fica desconfortável. É verdade ou não é? Já viram aquele irmão que ele está magoado e ele fica mais em conflito do que quem magoou ele? Os irmãos que ficam magoados, eles ficam atormentados na alma. O outro que magoou nem percebeu que magoou. Está em paz, vivendo. Ele fala, ai meu Deus, oh, manda, não Senhor, não manda não, Jesus. Oh, você fica cheio de conflito, você não quer sentir aquilo. Você está sentindo, mas você não quer sentir. Esse é o sinal de que tem uma lei impressa dentro de você. Porque se não tivesse uma lei impressa em você, não haveria conflito. Entendeu? Você imediatamente iria odiar e pronto, acabou. Mas você não quer. Aí gera-se uma demanda na sua alma. Por quê? Alguém escreveu algo dentro de você. O que foi escrito? Que você tem que perdoar, porque você agora é filho dele. Ele te perdoou, você perdoa também. Aí você fala, mas eu não dou conta de perdoar. Mas está escrito dentro de você. Mas ele merecia um castigo, mas está escrito dentro de você. Estão entendendo o que eu estou dizendo? E depois que está escrito, não tem como apagar mais. Uma vez que ele imprimiu dentro de você, não tem como remover mais. Presta atenção. Por que você não mata? Porque a lei diz, não matarás. Que o Código Penal diz, se você matar, vai ser processado, pode pegar até 30 anos de cadeia. Não, você não mata porque algo foi impresso dentro de você. Isso não faz parte de você. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu sei que de vez em quando tem uns crentes que falam isso, né? Agradece muito eu ser crente hoje. Porque se eu não fosse crente, eu te daria um tiro na testa. Já ouviu o crente falando isso? Eu já ouvi demais, até já falei também. Oh Deus, lembrei agora que eu falei isso. Presta atenção, mas eu falei no momento só de raiva, dentro de mim, aquilo não faz parte. Eu posso até achar que eu faria, mas não faria. Por quê? Ele escreveu a sua lei dentro do meu coração, na minha mente. Segunda cláusula da nova aliança. Sobre o seu coração, aliás, a primeira ainda, na sua mente as imprimirei e no seu coração as inscreverei. Segunda cláusula, eu serei o seu Deus e eles serão o meu. Deus é o seu Deus agora. Quando você está doente, o que você mais precisa? Que Deus seja o seu Deus e cure você. Mas qual que é o problema de muitos crentes? Quando ele está doente, ele não sabe se Deus quer ou não curá-lo. Você está duvidando da nova aliança. Alá diz, Ele é o seu Deus e você é povo dele. Ele é o seu Deus. Então o meu Deus me cura. O meu Deus está comigo. O meu Deus me supre. O meu Deus ouve a minha oração, porque Ele é o meu Deus e eu sou o seu povo. Essa é cláusula da aliança. Entende? Entende? É documento. Foi firmado. Deus jurou. Está estabelecido. Ele não tem alternativa a não ser agora ser o seu Deus. E Hebreus diz que Ele não tem vergonha de ser chamado seu Deus. Jesus não tem vergonha de ser chamado seu irmão. Nós às vezes temos vergonha de certos crentes. Ele não tem. Teve um tempo atrás que teve um pastor famoso que falou, não sou evangélico mais, porque eu tenho vergonha dos evangélicos. Eu falei, ainda bem que ele não é Deus. Eu pensei, se ele fosse Deus, Deus continua sendo o nosso Deus. E não tem vergonha de ser o nosso Deus. Ah, mas você apronta tanto. Ele não vai deixar de ser o seu Deus. Mas você não é essa pessoa perfeita. Ele sabia disso. E assim resolveu fazer uma aliança para ser o seu Deus. No meio de qualquer circunstância, Ele quer ser o seu Deus. Não, pastor, eu aprontei. Sabe, eu aprontei. Eu mereço agora isso aqui. Presta atenção. Mesmo que você aprontou, e você fala para Ele, Deus, eu até merecia, mas me livra. Sabe o que Ele vai fazer? Vai livrar você. Aí o vizinho vai morrer de raiva, vai dizer, mas ele merecia, ele errou, por que ele não está recebendo o troco? Porque Jesus já ganhou a punição na cruz. Agora quando você clama, Ele te ouve.
É boa notícia ou não é? Então, eu não consigo entender como tem crente que não quer pregar o evangelho. Como tem crente que tem vergonha de pregar o evangelho. Eu não consigo entender como tem irmão que acha que é um fardo pregar o evangelho. Ah, esse negócio de célula, multiplicar célula, vamos ganhar o mundo, não sei o quê. Isso é um exagero, eu não quero peso, estou na graça. Presta atenção, você está na graça mesmo. E quanto mais você entender essa graça, mais você vai querer contar ela para alguém. Porque se você não quer contar para os outros, tem algo muito estranho nesse seu conhecimento. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se você não quer desfrutar dele, isso é outra coisa muito comum. Tem gente que está na graça, mas agora ele quer ir para a praia, eu não quero ir para o culto. É só aqui, lá em Goiás tem praia, é mais fácil o povo ir para o culto. Aqui os pastores sofrem mais. Presta atenção. Você sabe uma coisa que eu sempre acho? É muito estranho um rapaz, acabou de casar, está na lua de mel, aquele momento que todo homem saudável espera com muita ansiedade. E ele fala para a esposa: amor, você está cansada, benzinho? Estou tão cansado. Vamos dormir, amanhã a gente resolve isso. Será que tem homem que faz isso? Se tiver, dá um tiro nele. Ele merece a morte por apedrejamento. Não é verdade? É uma desonra completa para a classe. O inverso eu aceito. A mulher falar: amor, amanhã. E ele não larga dela. E ela fala: por favor, amanhã. Ele fala: nem morto. Vão resolver isso hoje. Isso é o mais saudável. Ela, apesar dela fazer o charminho, ela está feliz, que ela sabe que você a deseja e a ama. Está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, muito estranho que o sujeito que está apaixonado e na lua de mel e não quer fazer amor. Muito estranho alguém que provou da graça, que teve o seu coração incendiado pelo amor de Deus e não quer adorar a Deus. Pastor Aida, muito estranho. Tem algo muito estranho nesse relacionamento. Algo muito estranho nesse casamento. O normal é o contrário. Quanto mais você entende, mais incendiado você fica. E você fala: eu quero participar disso, eu quero ser parte disso, porque eu tenho provado. E é isso que faz diferença. Por que que às vezes não temos experimentado crescimento, não temos experimentado mover como poderíamos? Porque muitos de nós ainda lidamos com a visão de célula, pastor Carlos, como se fosse lei. Por que que você lidera a célula, irmão? Primeiro mandamento da videira: liderarás uma célula. Eu não tenho saída. Eu até não queria, mas o pastor vai me obrigar. Eu até vou, chateado, mas eu falo: eu vou, porque depois quando ele perguntar eu falo: fiz. Presta atenção, esse tem a lei impressa no coração? Não. Então é um comportamento falso. Viver no Velho Testamento era só da aparência exterior, não tinha realidade interior. Entendeu? No Velho Testamento era tudo feito da boca para fora, porque era só para cumprir a regra. E aí não vai ter mover. Não tem mover porque alguém foi para a célula obrigado. Aí você fala: por isso que eu não lidero, pastor, porque eu não faço nada obrigado. Mas se você não faz nada, quer dizer que você não quer também fazer nada. Entendeu? Você é esse marido que não quer na lua de mel dormir com a esposa. Algo muito estranho também. Então, nós não queremos líderes liderando obrigado. Não queremos gente cansado na alma. Ah, meu Deus, não aguento mais esse negócio de líder. Não, não queremos isso. Para com isso, para com essa bobagem. Você não tem que viver assim. Nós queremos aqueles que foram conquistados pelo Senhor. Entende? Por isso ele não mete esforço. Ele está feliz, ele está em paz. Ele quer contar para os outros. Mesmo que ele bagunce um pouco o nosso trabalho, eu não me importo, porque esse está feliz. Está feliz. É igual um pastor nosso. Ele está feliz. Está feliz. E aí ele resolveu fazer um encontro agora com o fumódromo. Aí me contaram: pastor, vai lá repreender ele. Eu falei: deixa eu ver primeiro como é que é isso. Chamei e falei: irmão, o que é isso? Pastor, tem muita gente que aí no encontro, mas fuma. Então nós criamos uma área especial para eles. Aí eles fumam e a gente prega para eles. Tá bom. Falei: tá bom, acho que é uma boa ideia também. Aí passou alguns tempos, umas 2, 3 semanas, o pastor chegou de novo falando: pastor Aloísio, fulano fez o fumódromo. Eu falei: já estou sabendo.
mas você está sabendo que também os líderes estão no fumódromo? Falei, não é possível um negócio desse. Chamei ele de novo, falei, irmão, o que é isso que você está fazendo? Nós não combinamos que era o fumódromo para evangelizar? Ele falou, pois é, pastor, a gente está lá evangelizando, o cara fala, você quer um? Aí a gente fala, agora se eu rejeitar, ele vai dizer que eu não estou aceitando ele. Aí eu falei, eu vou aceitar, porque eu aceito ele. Me deu vontade de dar um couro. Eu falei, para com isso, você vai parar com isso hoje. Você não precisa de fazer nada que o pecador está fazendo para você pregar para ele. Nada. Aí alguém fala, vamos proibir ele de fazer. Eu não vou proibir ele de fazer coisa nenhuma. Eu vou só corrigir o que está errado e dizer, vai lá, continua pregando. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, é preciso ter essa alegria na obra. A obra de Deus tem que ser divertida para você. Seu casamento tem que ser divertido. Cozinhar em casa tem que ser divertido. Sustentar sua família tem que ser divertido. Porque você faz, porque tem algo impresso dentro de você. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Não estou falando de vida conjugal. Entenda o que eu estou dizendo. Estou falando do seu verdadeiro marido, verdadeiro noivo, Senhor Jesus de Nazaré. Terceira cláusula, verso 11. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Por quê? Todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Presta atenção, isso é uma promessa que Deus é fiel para cumprir. Isso significa que você já conhece a Deus. Você sabe, muitos pregadores, eles pregam de tal maneira a levar as pessoas a pensarem que elas nunca conhecem a Deus. Sempre precisa de conhecer a Deus. Esse dia eu estava numa reunião de irmãos, assim, alguns líderes, e eles então disseram, pastor, nós queremos aprender a ser guiado pelo Espírito. Eu falei, vocês já são. Na hora que eu falei isso, eles me olharam meio assustados. Eu falei, vocês já são guiados pelo Espírito 95% do tempo de vocês. Só 5% que você ainda está pisando na bola. Ele falou, pastor, mas como é que é isso? Eu falei, porque você não atribui ao Espírito muitas das coisas que acontecem com você, mas é o Espírito. Por exemplo, você estava na sua casa, e você pensou, vou lá conversar com o pastor Luiz. De quem que foi a ideia? Do Espírito. Você acha que foi sua, mas não foi, foi o Espírito. Você está na sua casa, vendo televisão, de repente você fala uma coisa, eu vou ouvir uma música, eu vou orar um pouquinho agora. Quem que foi que falou isso com você? Foi o diabo? Não. Foi a sua carne? Também não. Quem falou? O Espírito falou com você. Presta atenção, o Espírito está falando com você todo o tempo. O problema, vou falar uma coisa para você hoje aqui, que eu nunca vi em lugar nenhum, então você tem todo direito de jogar fora se você quiser, nunca vi ninguém pregando também isso. Já ouvi pregando o inverso, vou te contar o que é. Muitas vezes eu ouvi pregadores pregando, e eu mesmo preguei e creio que é verdade. Quando o diabo vai falar com você, ele sempre fala na primeira pessoa. Já viu isso, pastor Reinhard? O diabo fala na primeira pessoa. O diabo nunca diz, você é feio. Não, ele nunca diz isso. Ele diz, eu sou feio. Ele sopra no seu ouvido, eu sou feio. Eu sou desprezível. Eu não tenho valor. Eu não sou coisa alguma. Entendeu? Eu vou fazer isso. Então presta atenção. O diabo, ele vai tentar você, mas ele quer tentar de tal maneira que você não perceba que é ele. Então qual que é a astúcia maligna? Ele falando na primeira pessoa, você pensa que procede de você. Mas eu vou te falar algo que eu nunca ouvi, e eu creio que é verdade também. O Espírito Santo faz do mesmo jeito. O Espírito Santo não fala, você tem que ofertar, você tem que pregar. O Espírito Santo fala, vamos pregar. Estou com vontade de pregar. Presta atenção. Aí você fala, pastor, como é que é isso? O Espírito Santo não fala para disfarçar. Não, o diabo sim, o Espírito Santo não. O Espírito Santo fala assim por uma realidade bíblica. 1 Coríntios 6,17 diz assim, aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Quantos foram unidos ao Senhor aqui? Presta atenção, isso não é doutrina, isso é experiência. É doutrina também. Não é meramente ensino, é experiência. Você foi unido ao Espírito. De maneira que agora, o Espírito Santo está tão unido a você, que quando te dá uma vontade de ofertar, acredite, a vontade não é sua. É o Espírito Santo dizendo, acho que eu vou ofertar.
acho que eu preciso ir lá conversar com aquele irmão. Você tem mais impulso do Espírito do que você pensa. Só que você atribui a outras fontes, a sua mente, imaginação, outras coisas. Mas o Espírito Santo está falando com você o tempo inteiro. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Começa a fazer testes. Eu recomendo você a andar nessa aventura santa com o Espírito. Entendeu? Tiver uma vontade de falar um versículo para alguém, fala simplesmente. Vai lá, faz o teste. Faz o teste. Eu me lembro uma vez, é um fato acontecido, eu estava numa reunião e não era assim, uma conferência, né, fora. E eu estava sentado e de repente eu olhei para o lado e me veio um pensamento. Eu preciso de orar com aquela pessoa, porque ele tem conflito homossexual. Eu falei, ai meu Deus, isso é imaginação da minha cabeça, um rapaz bonito, 1,90 m. Aí me veio um outro impulso, eu preciso de ir lá falar com ele. E eu repreendi, eu falei, como é que eu vou falar para ele? Como é que eu chego para alguém que eu nunca vi e falo, olha, você tem conflito, né, homossexual, mas o Senhor está dizendo o que Ele está fazendo na sua vida. Eu fiquei o culto inteiro angustiado no banco. Até que eu pensei, eu vou lá testar. Eu estou te falando do jeitinho que eu faço. Eu vou lá testar. Se é de Deus, é. Se não é de Deus, o rapaz vai dizer que não é. Na hora que ele falar, ô rapaz, está achando que eu vou saber que não é de Deus. Aí eu peço perdão e falo, me desculpa, errei a frequência. Olha para cá. Aí eu fui. Aí eu cheguei com muita cautela. Você não tem que ser essa ousadia toda. Muitos de nós estamos habituados, né, com gente muito ousada, né, pastor Reinhard? Pastor Reinhard é muito ousado, mas ele pode, porque ele tem experiência, vivência. Nós não temos essa experiência, então nós temos que ser humilde, simples. Então eu cheguei para ele e falar, irmão, você não me conhece, eu também não te conheço, mas você sabe, eu estava ali, mas não me leve a mal, por favor, eu estava ali sentindo um negócio, que Deus, eu acho que Deus quer falar com você, mas assim, eu não sei, pode ser que não seja. Aí eu falei, é o seguinte, olha, eu vou falar devagarzinho, olha aqui. Você, porventura, você tem conflitos nessa área sexual? Na hora que eu falei isso, o olho dele encheu d'água. Eu falei, pois assim diz o Senhor. Aí você fica ousado, né? Aí eu fiquei ousado. Na hora que eu vi que o terreno era firme, eu falei, agora eu vou pisar em cima. Presta atenção, você não precisa de ter essa ousadia toda, só precisa de ser humilde e perceber que de nós não procede nada bom. Se alguma coisa boa aconteceu, é o Espírito agindo na nossa vida. Está me entendendo? Se houve um impulso, se tem um coração aquecendo, se surge uma alegria, se tem... É o Espírito está agindo, o Espírito está movendo. O Espírito está movendo em você agora, enquanto você me ouve. Enquanto você me ouve, a palavra vai entrando, o Espírito vai dizendo, é de Deus, está vendo? Continua ouvindo, esse é o Espírito falando com você. Mas se estiver falando uma voz aí, para de ouvir ele, não é o Espírito. É a voz maligna, olha para cá. Essa é uma cláusula. Jesus disse lá em João, capítulo 10, o tempo já acabou? João capítulo 10, o Senhor disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quantas são ovelhas aqui? Você não precisa de ter medo. Quando o pastor falar com você, você vai conhecer a voz dele. Imediatamente. Até porque, vamos ser francos, não é obrigação da ovelha aprender a distinguir a voz do pastor. É obrigação do pastor ensinar a ovelha a ouvi-lo. É verdade ou não é? Então isso nem é obrigação sua. Isso é ele que vai fazer. Sabe por quê que você vai reconhecer a voz do pastor? Porque o pastor vai treinar você. Entende? Isso é como uma criancinha. Presta atenção, a mãe tem que ficar ensinando para a criança. Presta atenção na minha voz, quando eu falar com você, você vai saber que sou eu. Quando eu falar, mães não ensinam para a criança. Já viram isso? Mas tem criança que na barriga da mãe, quando a mãe fala mais alto, ela se mexe. É verdade ou não é, irmãs? Conhecem a voz da mãe. Quando a mãe fala, tem alguma coisa estremece dentro da criança. Aí a criança, presta atenção, ela fica 9 meses ouvindo a voz da mãe. Mas ela nem ouve perfeitamente, porque você sabe, dentro da barriga, ela não vai ouvir com nitidez.
Mas ainda assim, depois que nasce, a criança pode estar toda, nervosa por alguma razão. Quando a mãe fala, calma, mamãe está aqui, ela sabe, é a mãe que está falando. Imediatamente ela muda a postura. Ela continua chorando se estiver com fome ou com dor. Mas se ela estiver só com algum desconforto, imediatamente ela muda. E quanto mais ela cresce, mais ela percebe a voz, mais calma ela fica. Presta atenção, você é essa criança. Você não precisa se preocupar. Você já conhece a voz do seu Senhor. Você não tem que fazer curso. Eu não tenho que criar um curso na igreja, como ouvir a voz de Deus. Não preciso, porque aqui diz que o maior até o menor vai entender. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Eu estou na reunião, Deus está falando comigo. Ah, pastor, mas tem gente que se equivoca. Pode ser que tem gente que usa essa expressão só para se livrar de você. Entendeu? Ele quer terminar o namoro, mas ele não quer falar que não gosta de você. Aí ele fala o quê? Deus falou comigo. Ele joga a culpa em Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, tem muito crente que joga a culpa em Deus o tempo inteiro. Ah, pastor, eu acho que eu vou sair da igreja. Por quê, irmão? Meu tempo aqui já acabou. Como assim? Deus falou comigo, pastor. Aí quando o membro fala isso, o que eu falo para ele? Falou nada. Não, não falo isso. Eu falo, então vai em paz. Eu não discuto quando Deus fala. Mas eu tenho certeza que a questão não é que Deus falou. Ele fala isso porque isso chama cala a boca, pastor. Quer fazer o pastor calar a boca? Fala para ele, Deus falou comigo. O senhor vai querer questionar agora? Ninguém questiona. Presta atenção. Então tem gente que brinca com isso porque ele não quer assumir. A gente nunca quer fazer as coisas desagradáveis. A gente joga na conta de Deus. Eu me lembro, quando eu comecei, a igreja começou a crescer, eu tive que contratar funcionários. E um dia eu tive que demitir um, porque estava aprontando demais. Mas aí que eu descobri que eu não tenho dom de demitir funcionário. Eu fiquei muito ruim. Falei, como é que eu faço agora? Meu Deus, que desconforto. Aí eu orei. Falei, Senhor, toca no coração dele para pedir as contas. Aí o Senhor falou comigo, você contratou, você demite. Eu não tenho funcionário, funcionário é seu. Senhor, não me parece justo isso. Mas o Senhor queria me ensinar, evidentemente. O Senhor falou comigo, sério. Mas eu queria que ele fizesse algo que eu tinha que fazer. Respirei fundo, criei coragem e falei para a pessoa, Deus não te falou nada esses dias? Não, pastor, por quê? É porque eu estou sentindo que seu tempo aqui acabou. A vida não é fácil, olha para cá. Mas os filhos conhecem a voz do pai. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Todos me conhecerão. Esse conhecimento não é doutrinário, é intuitivo, é no espírito. Você sabe quando alguém está falando de Deus. Você sabe até quando ele está falando e o que ele está falando é verdade. Você sabe até quando ele é de Deus, mas está falando algo que está fora da Bíblia. Você sabe tudo isso. Como é que você sabe? Você aprendeu? Não. Porque dentro de você, uma voz foi gravada. Você sabe. Todas as vezes que alguém fala e essa voz é liberada, você fala, Deus está falando, aleluia. Se ao me ouvir hoje aqui, você está sentindo essa alegria, essa paz fluindo do seu coração, é Ele te falando, continua ouvindo. É o Espírito testificando dentro de você. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É preciso entender que o cristianismo é muito mais simples do que muitos pregam. Do que muitos querem fazer parecer. Entende? Eu não quero ficar aqui valorizando a função do pastor em detrimento da verdade da palavra. Jamais. Eu quero mostrar para você o que a Bíblia diz. E por último, presta atenção, eu falei quantas cláusulas até agora? 3. Mas tem a quarta cláusula. Olha o que diz, verso 12. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia. E o que mais? Dos seus pecados. Dos seus pecados? Vai lembrar algum dia? Quando é que ele vai lembrar? Jamais. Jamais. Qual o pecado que ele não vai lembrar? Só o que você confessou para ele? Só o que você lembra, conhece? Só o que você fez e agora está sabendo que fez? Qual o pecado que ele não vai lembrar? Ele não vai lembrar de nenhum pecado. Não há memória diante de Deus do seu pecado. Nenhum. Por quê? Porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo já tirou todos os seus pecados. Então diante dele não há mais memória. Não há mais memória. Essa
é a verdade mais poderosa do Evangelho. Na verdade, essa cláusula é que permite que todas as outras aconteçam. Enquanto você acha que tem ainda um problema entre você e Deus, as outras cláusulas ficam comprometidas. Como é que Ele vai ser o meu Deus? Ainda tem coisa errada na minha vida. Mas quando você entende que Ele não vai mais lembrar do seu pecado, aí você tem a ousadia de dizer: Ele é o meu Deus e eu sou seu filho. Está entendendo? Por quê? Porque não há problema entre você e Ele. Quando você acha que entre você e Deus ainda tem questões a ser resolvidas, aí você fica com medo também. Será que Ele imprimiu essa verdade no meu coração? Será que eu realmente sou capaz de conhecê-lo? Como é que eu posso conhecer a Deus se tem tanta coisa errada na minha vida? Como é que eu posso perceber Deus dentro de mim se ainda tem isso, esse e aquele erro? Presta atenção, se essa cláusula não for viva dentro de você, as outras deixam de funcionar. Sabe por quê? Você não tem fé para as outras. O que te dá fé para viver as outras? É que você crê que os seus pecados foram todos perdoados. Veja, isso é uma verdade que você já ouviu. Muita gente costuma dizer para mim, essa semana mesmo, eu estava pregando lá em Goiânia, alguém me disse: pastor, você agora prega uma pregação tão simples. Ele quer ouvir coisas assim, ele quer saber da cor das asas dos querubins. Qual que é a tonalidade da quarta trombeta? Ele quer saber os mistérios do céu. Mas o que você tem que ouvir todo dia, e feliz é aquele que tem um irmão para contar para ele todo dia, você tem que ouvir é: você está perdoado. Você está perdoado. Eu e minha esposa, eu tenho um compromisso com ela de contar para ela todo dia: você está perdoada. Não importa o que você fez, está perdoada. Ah, mas está perdoada. E ela tem que falar o mesmo para mim. Então, se Deus esqueceu, eu não me lembro, e ela também não lembra. É uma amnésia lá em casa coletiva. Ninguém lembra. Por que ninguém lembra? Porque Deus esqueceu. Enquanto Deus lembra, Deus pune. Está me ouvindo? Se Deus vê, Ele tem que julgar, porque Ele é justo. Se Deus lembra, Ele tem que condenar, porque Ele é justo. Mas o que Deus não se lembra, não pode mais ser condenado. E o que Ele não pode lembrar? Daquilo que o sangue de Jesus já apagou. Por isso você pode ter expectativas tremendas em Deus. Vou ler só mais 2 versículos com você. Isaías 54, verso 9. Olha o que diz. Isaías 54, verso 9. Isaías diz, Deus dizendo por meio do profeta Isaías: porque isto é para mim como as águas de Noé. Aqui Deus está lembrando, Deus está dizendo para mim, Deus, as águas de Noé significa, lembra, quando Deus disse que não iria mais destruir a terra com dilúvio. Ele está dizendo: isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. Do mesmo jeito, olha o que ele está dizendo, eu jurei. O que é aliança? É um juramento. Aqui ele está falando da aliança. Eu fiz uma aliança. Qual que é a aliança que ele fez? Que não mais vai se irar contra você. Eu sei que a outra palavra lá é nem te repreenderia. No original, repreender não é a melhor tradução. Condenar é a melhor tradução. Está escrito o seguinte: eu me comprometi, do mesmo jeito que não vai ter dilúvio mais, também nunca mais vou ficar irado com você, nem vou te condenar. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Então preste atenção, naquele dia em que vier na sua cabeça uma ideia de que Deus talvez está com raiva de você, lembra, Ele fez uma aliança com você. Não vou ficar mais nervoso com você, não vou ficar mais irado com você. É uma promessa poderosa essa. Eu tenho a minha netinha, tenho 2 netinhas, elas são maravilhosas. Eu as amo profundamente, vai nascer a 3ª em novembro. Mais uma menina na minha vida. E você sabe, eu olho para elas, né? Eu as amo tanto. E eu prometo tanta coisa para elas. Mas eu não tenho coragem de prometer isso aqui para elas. Vovô nunca vai ficar nervoso com você. Eu vou ficar. Eu sei que eu vou. Em algum momento eu vou ficar muito nervoso com elas. Mas Deus fala para você. Você é um filhinho tão amado. Ele fala: Didi. Papai nunca vai ficar irado com você. Quando alguém te falar que eu estou irado com você, é mentira dele. Não estou.
Se algum pastor te falar que eu estou irado com você, é mentira, não estou. Se você ouvir uma voz na sua cabeça dizendo que eu estou nervoso com você, que eu estou irado com você, e que vai vir paulada na sua cabeça, é mentira. Eu estou dizendo, nunca vou ficar irado com você. Quantos creem na promessa de Deus? Eu não sei quanto a você, mas isso me dá uma paz tão grande. Porque eu, como a minha netinha, sei que eu vou aprontar. Em algum momento eu vou fazer alguma coisa que não deveria. Eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. Então eu sei que eu estou sujeito a fazer coisas que não deveria. Presta atenção, mas Deus diz, não vou ficar irado com você. Vou te corrigir com paciência e com amor. Não vou cortar minha comunhão com você. Não vou te olhar com a cara nervosa. Vou te olhar com a cara boa. E vou te reafirmar, você é meu filho. Eu não vou te deixar. Mas pai, eu errei. Você errou e vou te corrigir. Eu não quero que você continue no erro. Mas presta atenção, papai não está nervoso com você. Está perdoado. Está perdoado. Das suas iniquidades, nunca vou me lembrar. Sabe por que ele pode prometer que não vai ficar irado com você mais? Porque lá em Hebreus ele diz, dos seus pecados jamais me lembrarei. Se ele não lembra, como é que ele fica nervoso? Você fez alguma coisa? Não estou lembrando. Eu fiz, ontem eu fiz. Não estou sabendo de nada. Já viram aquele ditado que os olhos não veem, o coração não sente? Deus não vê o seu pecado. Como ele não vê, o coração dele não muda. Está entendendo o que eu estou dizendo? Jamais muda, jamais muda. E você foi chamado para pregar isso. Eu sei que o mundo odeia Deus. E às vezes eles ouvem a gente pregando, eles falam, mas será que Deus é bom desse jeito? Não sei não. Porque ele não acredita. Mas você deve continuar falando. Continuar dizendo. Deus quer que você entre nessa aliança com Ele. Se você entrar, Ele vai te fazer o bem. Aleluia. Sempre. Aí você pode esperar que coisas boas aconteçam. Vamos ler, Jeremias 32, verso 40. Vou encerrar com isso. Farei com eles aliança eterna. Essa aliança eterna qual é, meus irmãos? A nova aliança. Nova aliança. Mais uma afirmação a respeito da nova aliança. Por que que a nova aliança é eterna? Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas. Nunca mais haverá necessidade de outro. É um único sacrifício pela eternidade. Por isso a aliança é eterna. Uma outra razão pela qual ela é eterna. Porque a aliança de Deus não é com você. Lembra que eu te falei no começo da pregação? Não tem nada a ver com você. Com quem que ele fez a aliança? Com o seu representante. Se a aliança fosse feita comigo, eu quebraria ela antes do almoço. Entende? Eu não seria fiel, como Israel não foi. Eu quebraria a aliança. E o que é aliança? Aliança é um contrato tão sagrado que qualquer um que quebrar a aliança tem que morrer. Deus resolveu fazer uma aliança. Deus não pode quebrá-la. É impossível que isso vá acontecer. Mas o homem não pode fazer aliança com Deus. Por quê? Porque o homem peca. E se ele fizer aliança e quebrar, Deus vai ter que matá-lo. Então Deus não pode fazer aliança com o homem diretamente. O que Deus faz então? Deus se faz homem em Cristo. Aí quando Cristo se fez homem, aí Deus faz aliança com Cristo. Por isso que lá em Gênesis, quando Deus vem fazer aliança com Abraão, e a nova aliança é uma continuação da aliança de Deus com Abraão, quando Deus vai fazer aliança com Abraão, Deus faz Abraão dormir. Abraão vai dormir. Por quê? Porque Deus não pode se tornar, naquele momento ali, aliança com o homem Abraão, porque Abraão iria quebrar a aliança. A Bíblia fala que Abraão dormiu. Quando ele acordou, o que ele viu passeando no meio do sacrifício? Ele viu um fogareiro e uma chama. Uma chama e um fogareiro. Quem eram eles? O pai e o filho. Eles estavam caminhando no meio do sacrifício, fazendo aliança. Aliança entre Deus Pai e Deus Filho. Só que Deus Filho se fez homem. Então, a aliança é de Deus com o homem. Quem é que representa o homem? Cristo, que se fez homem. Nenhum dos dois pode quebrar a aliança. Como Cristo cumpriu completamente a parte dele na aliança, Deus tem que cumprir a parte dele agora. Qual que era a parte de Cristo? Obedecer, viver sem pecado,
pagar pelos nossos pecados no Calvário. Essa parte de Cristo, Ele fez. Qual que é a parte de Deus? Imprimir a lei no seu coração. Qual que é a parte de Deus? Ser o seu Deus. Qual que é a parte de Deus? Você conhecê-lo desde o menor até o maior. Qual que é a parte de Deus? Ele não vai mais se lembrar do seu pecado. Qual que é a parte de Deus? Porque ele não se lembra, ele nunca mais vai ficar irado com você. E porque ele faz isso, aliança eterna. E olha o que diz: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Olha que interessante. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca mais se apartem de mim. Se você nasceu de novo, nunca mais vai poder se apartar dele. Mas o que é importante, eu quero encerrar com esse ponto. Você pode esperar coisas boas na sua vida agora. Porque Deus fez uma aliança de só fazer o bem para você. Deus não vai fazer o mal. Deus não vai matar seu filhinho. Deus não vai matar o seu marido. Deus não vai tirar o seu emprego. Deus não vai quebrar sua perna, nem fazer você ficar paralítico. Deus vai mandar lepra na sua cabeça. Presta atenção, Ele só vai fazer o bem. É o que está escrito. Ele comprometeu-se por uma aliança eterna com você. O ímpio não. O ímpio está debaixo da maldição e da ira ainda. Se ele não crê, vai para o inferno. Não vai ter nenhum bem para ele. Mas você agora está debaixo da aliança. Para você agora, um futuro de glória apresenta para você. Mas quando você não crê na aliança, olha para cá. Quando você não crê na aliança, você abre mão do bem de Deus. E você se conforma com o mal que o diabo traz. E você jura que é Deus que está fazendo. Você se conforma com a vida infeliz, se conforma com a vida ruim, se conforma com a vida sem dinheiro, sem saúde, sem paz. Você acha que a vida é assim mesmo, que a vida tem que ser assim, não é? Alguns até acreditam que Jesus vivia assim, porque a Bíblia fala em Isaías 53, que ele era homem de dores. Mas Jesus só foi homem de dores no Calvário. A Bíblia fala que no dia a dia a alegria dele era maior do que a de todos os outros. Ele vivia uma vida alegre, Jesus era alegre. Mas no Calvário ele pegou as suas dores, as suas tristezas, a sua separação de Deus, como seu representante. Essa é a troca. E agora você vai ter a comunhão que ele merece ter com Deus. Você vai ter o futuro que Jesus merece ter. Você vai ter só o que o Senhor merece ter. Porque ele é o seu representante. Deus faz para você o que Cristo mereceria receber. Pergunto para você: Cristo merece que a oração dele seja ouvida, sim ou não? Então a sua vai ser ouvida. Porque para Deus, quando você ora, é Cristo orando. Está entendendo? Cristo merece um futuro feliz? Então você merece também. Cristo merece bênção de Deus? Então você vai merecer também. Mas não por causa de você. É porque quando você chega para Deus, o seu representante chegou primeiro. Então Deus disse: só posso fazer o bem. Porque Deus não pode fazer o mal para Cristo. Só pode fazer o bem. E você agora está em Cristo. Então Deus está dizendo: por essa aliança que é eterna, eu juro, eu me comprometo, só vou fazer o bem para você. Quantos querem o bem de Deus na sua vida? Então, é claro que a vida cristã é experimentar esse bem. Porque essa é a base da aliança. Essa é a nova aliança. Isso é ser favorecido pela graça de Deus. Quantos creem nessa verdade hoje? Fique em pé onde você está. Vamos cantar ao Senhor. Vamos ministrar ao Senhor. E depois vamos participar da mesa do Senhor, da ceia. Ok? Mas antes de nós cantarmos, eu gostaria que nós orássemos. Queria que você erguesse as suas duas mãos para o Pai, onde você está. Aleluia. Você está em aliança com o Pai. Você pode erguer mãos santas para o santuário. Porque Deus, quando olha a sua mão, agora Ele vê a mão de Cristo. Quando olha para você, Ele vê a santidade de Cristo. Quando olha para você, Ele vê a justiça de Cristo. Essa é a maravilhosa troca do Calvário. E porque Ele vê Cristo, Ele não tem alternativa. Há uma aliança firmada entre o Pai e o Filho. A bênção tem que ser liberada. A bênção para você hoje. A vida disponível para você hoje. A glória de Deus disponível para você hoje. Você tem apenas de crer nessa aliança. Apenas crer nessa aliança. Eu queria que você agora fechasse seus olhos, você abrisse a sua boca e declarasse com a sua boca: eu estou em aliança com o Pai em Cristo. Em Cristo. Ele agora é a minha vida. Fale das cláusulas da aliança. Diga: a vontade dele está escrita no meu coração agora.
O mandamento dele não é penoso, porque está escrito no meu coração. Eu nem obedeço porque é mandamento, obedeço porque essa é a minha nova natureza. Essa é a vida dele dentro de mim. Eu quero ver você orando agora. Quero ouvir a sua voz agora, ministrando diante dele. Enquanto você ministra, o seu coração é firmado. Essas verdades são firmadas, são carimbadas na sua alma, pelo Espírito de Deus que está operando em você. Mas quando você abre a boca, há um liberar de Deus. Por isso não fique em silêncio, não fique indiferente. Deixe que o Espírito flua através de você agora. Deixe Ele orar através de você, nessa presença, nessa vida, nessa graça.